Luiz. Boa noite, gente. Como eu tinha falado, a gente vai sortear algumas bolsas aqui. A gente fez no meio do filme, então acreditem na gente. Eu vou só pedir para quem eu falar e tiver aí, virem aqui na frente para pegar, só para ficar mais prático, tá? Vamos começar. D7. Temos D7. A Olivia foi no banheiro. Vai no banheiro. Perfeito. J6. Pode dar pra... J6 tá aí. J7. F14. Que isso, gente? E6. J12. Bom, eu queria chamar aqui, para a gente ter essa conversa absolutamente informal, a Marília Rotier, que é uma doutora em literatura, foi extraordinária no nosso processo de trabalho do espetáculo, e é um prazer imenso ter ela aqui. Queria chamar também o Paul Heritage, que é um intelectual que eu admiro muitíssimo, especialista em Shakespeare, faz um trabalho esplêndido na Casa Rio, aqui no Rio de Janeiro, e faz uma ponte muito necessária entre o Brasil e a Inglaterra. Paul, bem-vindo. E queria convidar também aqui, que eu não conheço, Marciele Vanucci, que é professora de teatro e que nos ajudou a viabilizar todo esse projeto, que é o Mãos à Obra, que é a gente poder caminhar pelas cidades, indo uma a uma, com conversas, com workshops, com mostras, fazendo aquilo que de fato a gente gosta, que é conversar com o outro, estabelecer uma ligação direta com a plateia. Então, sejam bem-vindos. Marília, querida. Pega a água deles. E a minha também, precisando de outro. Eu acho que talvez o que a gente possa fazer é primeiro passar o microfone para cada um deles e depois a gente abre uma conversa o mais natural e informal possível, porque é isso, o que interessa é vamos falar com os outros. Quem quer começar? Quer começar? Quer começar, Marília? Não, eu também. Oi, gente, boa noite todo mundo. Primeiro que eu represento uma partezinha da organização da Fijan SESI, que tem maior orgulho em poder compartilhar essas histórias com essas pessoas de teatro, cinema, artes plásticas e música, que conta pra gente tantos Brasis e mundos, em especial, obviamente, aqui com a palavra do Guimarães Rosa e com a criação da Bia Lessa, com seu grandioso elenco incrível, enfim, toda a galera, sonoplastia, direção de fotografia, equipe técnica, produção, coisa maravilhosa. A gente poder ser presenteado com tanta reflexão e encantamento. Mas, essa é a parte do CNPJ, da Fijan SESI. Agora eu vou para a parte CPF, que é da Marciele. Eu comentei com a Bia ali que é tão difícil vir para um bate-papo depois disso que a gente vê, né? São tantas, falei agora com o Paul também, são tantas emoções, são tantas palavras, leva a gente para tanto lugar,
Mas sobre o tema da mesa em específico, eu fiquei em casa pensando sobre isso, né? Interpretação como espaço de liberdade. Óbvio que eu fui muito para a casinha da atriz. Fiquei pensando na gente como cidadãos também, no front de tantas obras, como que a gente vai interpretando as tantas coisas que nos chegam. E aí, eu tive a ousadia de escrever um textinho e vou compartilhar com vocês aqui. É uma colagem de suposições, então tem reflexões minhas e tem alguns textos que eu estou lendo e que estão muito agora na vida. Então vamos lá, colagem de suposições sobre tudo que a gente vê. Como transmutar ou transcriar, trazendo todas as nossas malinhas, pequenas e grandes bagagens, e não querer apenas, e com muito gosto, devorar a sensibilidade da pessoa e da sua obra, a sua visão de mundo, suas criações de beleza e de terror, esplêndida, admirável, e não só reproduzir do mesmo jeito que as comi. A gente acabou de comer muita coisa agora. Produzir em mim uma liberdade absoluta de como me toca? Simples não é. Não sei se tem afirmativa de como deve ser, sei lá. Encarar o que me faz pensar à minha maneira, ao meu entendimento próprio, deixar os nossos mundos se misturarem é risco, tem que ter alguma opinião e custa. Vai ser sempre buscar, achar, duvidar, avançar, voltar, mergulhar, querer incessantemente, como se faz num parque de diversões. E com alegria e um pouquinho de agonia também. Caminhar em direção à sua expressão artística é caminhar em direção a você mesmo. Às vezes penso que para a interpretação ser de fato um espaço de liberdade, você precisa se libertar de você mesmo, abandonar-se, e não é fragilidade, é vulnerabilidade forte. Liberar o sentimento, o corpo, parar de resistir à entrega, dar vazão, dar passagem, sem se esconder atrás da obra, atrás do personagem, abrir-se, sucumbir o ser por estar. Autoria, discurso, opinião não é fácil não. Por quê? 300 bonecos de feltro e tamanho humano, uns solitários, outros amontoados, como mochila de humano para humano, cargas existenciais? Eu sei que eu tirei uma foto de um cabisbaixo ali na entrada do cinema, que era exatamente como eu me sentia aquele dia. E eu publiquei, contei minha história. Como descobre as possíveis, inúmeras, incontáveis, diversas, múltiplas maneiras de nos contar histórias que já existiram ou não? Porque recontar é existir de novo. Há uma nova maneira, revela mundo a mundo. Por que a desordem da vida pode sempre mais que a gente? Não sei, Teobaldo. Eu só sei que a arte é a possibilidade de manifestação da nossa desordem interior. Talvez também seja a forma mais profunda de se reconhecer e reorganizar o mundo à sua volta. O que dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Expressa o sentimento, solta a genitália. Muito bom, gente, agradeço. Né? Pô, você... Divirta-se. Eu acho que meio desordem é total de coisas. Nossa, como isso é tão frio. É um grande prazer estar aqui, Bia. Não sei se eu tenho muita coisa para falar, mas o que me impressiona é que eu sinto totalmente invasor aqui, como inglês, neste mundo tal brasileiro, nesses mundos brasileiros que vocês criam aqui. Eu comecei a semana no CAL, com os atores que estão preparando um livro chamado Buddha of Suburbia, de Hanif Kureishi, que é sobre meu mundo, intensamente de meu mundo, o mundo de sul de Londres, de nascer nos anos 50, de me formar nos anos 70, no mundo de o mundo que não é
que eu tive que descobrir como menino gay dentro daquela violência. E Hanif Qureshi é filho de indianos, paquistanos, e tudo aquela violência. E quando eu estava com os atores, eu pensei, como eles possam fazer uma conexão, esses meninos do Rio, com este livro de Buddha of Suburbia? Aqui eu descobri, quando eu vi, na sexta-feira passada, o seu filme, e quando eu vi no teatro também, como você consegue fazer uma coisa que é incrível, de conectar o ator com as imagens do livro. E esses atores conseguem conectar essas imagens com o público. E isso é uma coisa que eu acho que é o trabalho, claro, do ator, mas é tão raro e tão difícil para os atores fazem. Então, quando a gente pensa dos atores de Shakespeare hoje os atores de Hanif Qureshi, como eles vão conectar com aquelas imagens que parecem tão longe deles, que são tão longe da gente. E quando hoje eu estava assistindo de novo e vendo mesmo aqueles pássaros de Martim Pescador, de Manuelzinho de Grau, é isso? Eu estava pensando, nossa, que o ator está conectado com as imagens. Não sei se os atores conhecem esses pássaros, mas você consegue de fechar essa distância da gente, dessas palavras, dessas imagens, fechar a distância de nós com nós mesmos. E isso por isso é uma obra grande que se criou. E isso é uma coisa que assistindo o filme, imagino que a maioria das pessoas aqui assistiu a peça, a produção também. Estava aqui pensando que quando eu vim na sexta-feira, eu adorei tanto a peça no teatro, eu pensei, é impossível, Pia, que você vai criar uma coisa maior do que você criou no teatro. Mas eu juro que para mim foi de uma grandeza mesmo, de uma obra. E uma das razões principais para mim que você criou essa coisa, aqui no cinema eu senti este ato de testemunhar o mundo. Bilbao pede para a gente ser testemunhos da vida dele, da vida daqueles personagens, da vida do sertão e de nossa própria vida, da violências em nossas vidas. Hoje mesmo, um dia quando a Rússia enviou um míssil e bombeou um hospital, quando 12 imigrantes morreram no canal entre França e Inglaterra, quando Israel está lançando mais ou menos todas as mortes na maré da semana passada, esse ato que você fez, essa relação que você criou entre o elenco e as palavras da obra, entre o ator e a câmera, e entre o ator e nós no público. Isso é uma coisa tão preciosa para mim, e tão importante de ativar nosso ato de testemunhar a vida. Muito obrigado. Foi incrível. Foi muito lindo você falar isso, essa coisa do testemunhar, porque realmente eu penso muito assim de como estamos no mundo, que momento é esse da humanidade, o que a gente tem. Uma vez eu encontrei o Zé Celso, depois fui na estreia do Roda Viva, aquele momento Bolsonaro, aquilo tudo, e o Zé Celso falou, eu cheguei para ele no final e falei, Zé, estou arrasada, estou triste, esse Brasil, esse mundo de direito horroroso, e ele me abraçou e falou, eu estou felicíssimo. E eu falei, como, Zé, como é que você pode estar feliz? Ele falou, Bia, porque agora é a hora que a gente tem que existir para valer. Então, muito lindo isso que você falou, muito comovente.
Obrigada. Bom, minha ligação com o trabalho da Alessa e minha gratidão a ela por ter tido essa oportunidade foi durante o longo tempo de ensaio da peça, em 2017, ela liberou para a gente, né, eu e várias pessoas, professores da PUC, pudemos assistir os ensaios. Puderam não, eles que me ajudaram. Nós não ajudamos nada. E para eu falar um pouquinho, né, da maneira como eu penso no trabalho da Bia, naturalmente, mais do ponto de vista da transcriação que ela faz de uma narrativa literária, me ocorreu, né, quando chegou o convite da Bia, como primeiro, claro, eu não tinha visto o filme ainda, mas eu me lembrava da peça e dos ensaios. Um ponto da juventude do Guimarães Rosa, quando ele nem tinha nenhuma carreira literária, e pelo que eu sei, ele não frequentava rodas literárias, ele escrevia uns contos publicados na revista O Cruzeiro, e em 1930 ele publicou no suplemento dos domingos de um jornal contos assim. Esses contos que ele mandava para o Cruzeiro eram mais ou menos pastiches do Edgar Allan Poe. E o conto desse período que pelo menos me chamou a atenção, que é uma invenção dele, se chama Maquiné, e ele junta, em algum tempo imemorial, fenícios, caldeus, judeus, etíopes, nas imediações da gruta de Maquiné, que naturalmente todo mundo sabe, né, que fica no município de Cozumbu, onde ele nasceu, e esses estrangeiros conviveram algum tempo com os Tupinambá. Não sei se efetivamente os indígenas daquela região seriam Tupinambá, mas o conto é uma fantasia. E quando esses estrangeiros estão assim, há toda uma descrição muito complexa do erudito, da maneira como eles se comportavam, das roupas que eles usavam e tal. E a pessoa mais importante desse grupo era um astrólogo. Quando eles vão embora, o astrólogo diz que ele não vai, que ele vai ficar mais um tempo, e quando eles voltarem, ele vai embora. E os Tupinambá, que até então estavam, né, não há muita referência a eles percebem que tinha uma artimanha ali do astrólogo, porque ele descobriu que tinha um tesouro guardado na gruta de Maquiné. Então eles fazem rolar uma pedra enorme que tampa a entrada da gruta e, naturalmente, preservam o tesouro e o astrólogo fica preso na floresta. E eu achei que esse conto tem que ver com né, claro, com um trabalho muito simples de um rapaz de 18, 20 anos, experimentando, mas ele é alguma coisa muito particular, porque nem procura seguir a linhagem do modernismo, que era recente, e nem se encaminha, né, pondo esse título de Maquiné, se encaminha para um
maneira não, né, inteiramente distinta de uma verossimilhança realista, o ponto não tem elemento realista nenhum, e é uma história fantástica a partir da história com H. E eu acho que o exercício da Bia transcriando Guimarães Rosa desenvolve, complexifica essas características. Vou ler então aqui um trechinho do que eu escrevi. Os lances brilhantes de imaginação antirrealista, responsáveis pelo impacto surpreendente da exposição, sim, porque o trabalho da Bia com Guimarães Rosa, até onde eu conheço, tem 3 etapas, né? A exposição, que inaugurou o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, aqui no Rio, acho que ela foi montada no ano, se não me engano, onde eu vi. A peça, em 2017, e agora o filme. Então, essas três etapas de transcriação da escrita do Rosa, as coisas que eu notei seriam as seguintes. O subtítulo do romance de Rosa, O Diabo na Rua dele, é transportado o título do filme, que estreia agora. Isso indica uma concepção cinematográfica formulada na contramão das técnicas usuais de fingir vida real na Terra. O elenco, dirigido por Bia Lessa, empenha-se em estilizar expressões fisionômicas, gestos e movimentos, de modo a traduzir visual e auditivamente a complexidade da linguagem narrativa de Guimarães Rosa. O monólogo literário sobrepõe indagações fundamentais, claro, o texto escrito que tem a forma de monólogo, que naturalmente aí você vai trabalhar, né, de uma maneira que cruze diferentes tipos de linguagem. Então, o monólogo literário sobrepõe indagações fundamentais sobre a existência, a rememoração de ações tanto mais instigantes quanto mais perturbadoras, impostas por sentimentos fortes e contraditórios. Essa alta carga de tensão, apoiada nas frases, as falas dos atores, tanto na peça quanto no filme, vocês perceberam, são recortadas. Exatamente, né? A Bia não acrescenta nenhuma palavra, nenhuma expressão. Ela recorta e faz uma montagem requintadíssima com esse material. Então, essas frases recortadas atingem o espectador com toda a força das imagens propositalmente submetidas a uma iluminação que recorta silhuetas em meio a movimentos impactantes. Em contraponto às mudanças de tom e ênfase no relato de Riobaldo, a alternância entre narração e inserção de diálogos, as imagens e sonoridades do filme alternam closes e fotografias distanciadas
balanceadas, ora do corpo inteiro da personagem, ora das movimentações de grupo sob o foco de luzes apropriadamente graduadas. O clima de tensão é mantido pelo relativo sombreamento das cenas. Se, como narrador do romance, Biobaldo atropela, especialmente na parte inicial do livro, a sequência dos fatos e antepõe alguns acontecimentos decisivos, no filme, embora predomine as cenas de ação direta, há também tomadas onde Biobaldo conduz parte da narração, juntando seus comentários. A densidade do fio narrativo resulta dessa sequência intercalada de ação e narração, ambas repercutindo nas falas reflexivas de Biobaldo. As tomadas da figura do protagonista e eventual narrador são bem planejadas. Pela expressão do rosto do ator, percebe-se que ele transita entre dois espaços mentais, o do fato, com os afetos que se dispara, e da rememoração problematizadora, núcleo da dimensão especulativa, tão potente no filme quanto na forma literária. Vendo e ouvindo os episódios filmados, é importante enfatizar que a narrativa composta por Guimarães Rosa e transposta para outros meios por Bia Lessa é uma reconstrução artística de fala sertaneja, mas nunca se trata de imitação. O vocabulário, a sintaxe, as ideias do humor recolhidos pela observação de Rosa transforma-se na dimensão tríplice da construção da arte que reelabora o real, analisando sutilmente e o coloca sob questão. A linguagem assim construída confronta o senso comum, divulga o pensamento refinado, onde a sabedoria ancestral se confronta com os estímulos de todos os seres convivendo no presente. Nos anos 50, Guimarães Rosa já desconfiava da centralidade da espécie humana e dava protagonismo a bois, vacas, burros e até alguns insetos. Atenta aos redemoinhos epistemológicos do presente, Bia Lessa dirige os corpos humanos dos atores para protagonizar embates nos reinos animal, vegetal e até mineral. Observe-se as cenas importantes do filme. Estou terminando. Fenestramente, no conto Maquiné, inventa-se um passado pré-histórico que reverte a desqualificação dos ameríndios pela perspectiva da história chamada universal. Né? Os índios que eram catequizados, minimizados, se tornam os heróis, né? Lá para o jovem Rosa. Ingressando nesse movimento, o filme que estreia agora, além de contribuir para o abalo do antropocentrismo, integra e reforça a tendência contemporânea de questionar padrões culturais estabelecidos através da articulação de procedimentos de linguagem desenvolvidos por artes e gêneros diversos, como obra de arte que a crítica classificaria como indecidível, amplia o horizonte da cinematografia, a maneira das instalações e performances que se exibem nos museus e vivificam-se tudo. Obrigada. Professora, né, sabidíssima. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, abrir, né, para as pessoas? Diga, Maricó. Marília, queria te perguntar sobre se você poderia falar sobre as notas da boiada, porque tem algo do Rosa que era som e dele aprende e transforma em escrita e volta a ser som no trabalho da Bia. Você poderia falar sobre isso?
Maria, né, é uma pesquisadora de literatura que trabalha muito com linguagem também, né, com a maneira como se apropria, como a literatura se apropria da linguagem, e a Bia vai recortar e concretizar e tornar visível e movimentada essa linguagem. E como é que a linguagem foi a linguagem da literatura rosiana foi construída não com o português que o Guimarães Rosa aprendeu na escola, mas com as pesquisas dele. Daí ela fala, né, a Maria tem falado da viagem com a boiada. O Rosa, sempre que ele tinha oportunidade, ele ia para o interior para ouvir como as pessoas falavam. Ele fez duas excursões, a que ficou mais conhecida foram 15 dias que ele cavalgou entre uma fazenda e outra, para onde o gado tinha sido vendido, convivendo com os vaqueiros, porque a maneira de se impregnar da linguagem dos bichos era de conversar com as pessoas que estão em contato direto com eles. E é com essa linguagem que o Rosa compõe a obra dele, que a Bia também está compondo como legatária do Rosa. Ele deixou a herança dele para você. Está tratando essa herança maravilhosamente bem. Que é incrível que a diferença entre a peça e o teatro, que você volta de ser o autor. Quando você libera os atores no teatro, eles estão mais ou menos livres para fazer dentro do... Aqui, o que eu estou vendo, é você cavalgando a obra de uma forma incrivelmente coletiva. Eu trabalho com os músicos, eu trabalho com o editor, já passei dias na sala de edição com você, então eu sei como é. E se eu trabalho com os atores, mas para mim, o que eu adorei de ver esta singularidade sua aqui, para mim, a obra inteira, como o próprio Guimarães Rosa tem esta singularidade. Então, e também, neste caso, perguntando sobre a linguagem de cinema que você domina, o movimento da câmera, o jeito que você editou e que criou o ritmo do filme de uma forma que eu acho que sustenta essa reação que nós temos. Mas é que precisa. Até daí. Aproveitando aqui o gancho um pouco, eu fiquei curiosa para saber como é que foi esse trabalho da fotografia, principalmente, né, e com os atores nessa transição de linguagem, né, porque por mais que tem essa ligação da peça com o filme, são linguagens completamente diferentes, em parte por causa da participação da câmera, né? E aí, como que foi o trabalho dos atores para ter essa mudança de atuação, né, de certa forma? Tem que ter um novo encaixe ali, né? Eu queria saber como é que foi conduzido, enfim. Na realidade, teve uma coisa curiosa, que para fazer o espetáculo, a gente usou muito o cinema como referência. Tanto a questão do corte seco, que no espetáculo os atores não entravam e saíam de cena como é comum no teatro. Eles estavam ali enjaulados naquele lugar e a grande dificuldade da interpretação era o corte da emoção, digamos assim. Eles eram jagunços, corta, vira passarinho, corta, vira cacto. Então tinha essa questão. E a questão dos fones de ouvido e do microfone, de alguma forma também quebrava um pouco essa coisa da projeção que o teatro pede. Eles podiam falar muito
de uma forma muito delicada, pequena, como se fosse no ouvido das pessoas. Então, na realidade, não teve uma diferença, aquele cuidado que se tem muito quando se faz, não fica teatral, cuidado que a câmera pega. Era mais assim, como é que eu vou dizer? Era uma outra situação de fato. Quer dizer, o que eu sinto que leva para o cinema é, como é que eu vou dizer, a convivência, aquele Guimarães que está calcado naqueles atores, assim, não como um professor, não como assim, mas calcado como um estímulo à criação, assim. Outro dia eu li aquele negócio que o Eduardo Escorel falou, que eu achei deslumbrante, que parece que o Antônio Cândido, para falar do Guimarães, né, fala aquela coisa assim, a fé absoluta na invenção. E foi lindo isso. Falei, caramba, se eu tivesse escutado isso antes de começar o processo da peça, eu teria muito menos angústia do que eu tive. Então, na realidade, a adaptação que tinha ali era mais uma questão, de fato, de que no teatro você pode escolher, né, o espectador escolhe o que vê, apesar de estar dentro daquela gaiola. E nesse caso, você não tem a gaiola, eram os corpos soltos no espaço nenhum, soltos no nada. Então era como se fosse de fato um exercício de captura do que lá de fato estava, entendeu? Então era sempre a câmera era para ela mostrar o que lá estava e não para fingir o que lá não estava. Então era a câmera a serviço do que era feito e não ao contrário. Não, nunca, improviso nunca. Improviso só no início do trabalho, daí um improviso alucinado. Mas depois tudo é absolutamente calculado, feito. O que eu tento muito é criar sempre uma possibilidade, uma coisa que eu chamo do jogo cênico real. Quer dizer, aquilo está completamente estruturado, aquilo será assim todos os dias. Mas há uma intensidade e um jogo que acontece a cada dia e de fato é. Então, é um pouco assim. Agora, tudo foi muito decupado. A questão com a fotografia foi uma briga extraordinária, porque a gente viu, o fotógrafo era José Roberto Eliezer, um cara que a gente ficou muito próximo, mas que ele vinha do cinemão. Quando você encontra o cinema vem com aquilo tudo, né? Cadeira do diretor, o não sei o quê, primeiro assistente, segundo assistente, é uma encrenca, assim. E para nós, do teatro, que a gente vai lá e faz, pega, né? Não tem função, a função é fazer aquilo acontecer. Então, no início foi muito difícil, porque eu pedia uma coisa e ele dizia sempre que era impossível. Isso você não vai usar, isso é impossível, isso não se faz, isso não. E todos os dias a gente brigava o tempo inteiro, no final do dia ele me agradecia, falava, Bia, muito obrigada, você me fez quebrar muitos paradigmas. E assim a gente foi muito lindo. O primeiro dia de ensaio, da gravação, da filmagem, não sei o que ele mostrou, e eu falei, ação. Na hora que eu falei ação, o primeiro assistente já ficou bravo e falou assim, mas eu quero saber, porque o primeiro assistente que fala ação. Quero saber quem é que vai dizer ação, se é você ou sou eu. Eu falei, quem falar primeiro, porque o que importa é que a cena aconteça rápido. Então a coisa foi assim, e a gente tinha uma coisa que também era curiosa, que a gente fazia uma preparação corporal. Tinha um aquecimento para os atores. E no primeiro dia também era um constrangimento, as pessoas, os técnicos, eu lembro pra gente como se a gente fosse uns sei lá o quê. E depois de 2, 3 dias estavam todos os técnicos fazendo a coisa e depois todo mundo ajudava a montar o cenário, todo mundo fazia. Então foi bacana, porque assim, o processo ali da feitura que estava na mão da gente foi uma coisa que invadiu todo mundo. Então foi muito bacana nesse sentido, assim, como se transformou aquilo e virou um filme que está todo mundo ali, entendeu? Acho que é um filme que a fotografia está ali, a música está ali, os atores estão ali, para o bem e para o mal, mas que estão ali, eles estão. Fala. Pode Aqui. Chega.
como Imagina, mas vai ver que é importante, Marília. Bia, como os corpos, o corpo humano é maravilhoso, como você conseguiu fazer com que todos esses atores expressassem a natureza, ora água, ora árvore, ora animais, ora os peixes. Então nós somos tudo isso e você conseguiu tirar isso desses atores. Eu fiquei absolutamente encantada de ver a intensidade de mostrar para nós aquelas formas. E isso foi assim fantástico. Como é que foi essa preparação, né? Você disse, nada foi improvisado, então a construção foi coletiva, vocês construíram com fotógrafos, com atores, cada um apresentando seus desejos ali, suas vontades, e foi absolutamente belíssima essa obra de cinema, que eu nunca vi uma obra dessas. E você falou da angústia, e essa angústia, como é que você segurou essa angústia para saber se você estava indo no caminho certo, se é que a gente pode dizer certo, né? Foi maravilhoso, parabéns, eu estou encantada, mas eu quero saber onde foi essa angústia, onde foi parar, porque eu imagino que deve ter sido muito grande, porque é inovador, é maravilhoso, eu estou encantada, parabéns mais uma vez. E esses atores que transmutaram Guimarães em Lessa, momento lessiano, parabéns. Você perguntar da angústia, a angústia está aqui. Igual do mesmo jeito, porque vai continuando e mais difícil do que fazer, lançar, distribuir. Eu acho que a angústia é, de alguma forma, um motor, como alegria e como desejo, assim. E a coisa dos atores e dos personagens era que, assim, realmente fazer a planta, ou fazer o cacto, ou fazer o pássaro era tão fundamental como fazer o Riobaldo de Adorim. E não tinha uma imitação aquilo, esse pássaro, eu disse, não, mas que pássaro é esse que sou eu? Como sou eu nesse? Que jeito que é o meu pássaro? De que jeito é o meu cacto? Onde é que está? Como ele é? Então, porque realmente eu acho que isso é uma questão fundamental. Tirar o homem do centro. Eu acho que isso é, assim, não tem como mais fazer, seja lá o que for, mesmo a gente dentro da casa da gente. A gente não é mais o centro de nada. E isso acho que é fundamental para qualquer passo. Então isso, desde o primeiro dia de ensaio, já era fundamental. Quer dizer, temos aqui uma frase do Rosa, mas temos aqui o pássaro, e isso aconteceu desde o primeiro ensaio. Ó, acho que ela aqui primeiro, só um minuto. Parabéns, Bia, em nome de arte. E isso que ela falou foi o que mais me impressionou também, né? Perceber que o cinema sempre tem 1000 aparatos para a gente ver o pássaro rio e ver isso no corpo dos atores, né? Isso é uma coisa bem bonitosa. Mas, enfim, eu fiquei muito curiosa de saber sobre a música com o Heriberto e como foi esse processo, saber como foi essa escolha, enfim. Foi maravilhoso. A música foi bem difícil, foi uma das partes, assim, também como edição. A gente fez muitas vezes, ficou pronto e fizemos. Para você ter uma ideia, a gente, num determinado momento, chegou a dublar todos os personagens e depois abrir mão de toda a dublagem. Foi um esforço. Assim, a música do Heriberto existia, daí a gente chamou o pessoal do Grivo para fazer a captação de som e para fazer a música original, incidental, digamos assim. E a gente teve muito problema com a captação, porque eram corpos, as pessoas corriam, então foi uma captação bem difícil. E depois também de tudo pronto, a gente entendeu que era fundamental o que a gente chama da cenografia sonora. Porque era o que tem, não tem nada, então o som era uma coisa muito fundamental. Então, depois de tudo, depois do Heriberto, depois do Grivo, depois de toda a pesquisa do Dani, ainda teve a Miriam Biderman, que foi uma pessoa extraordinária na feitura do filme, porque ela conseguiu jogar fora toda a dublagem e ela foi salvando cada fala e fazendo toda essa cenografia do espaço.
Então, são várias layers de som que foi se aprimorando de acordo com o que o filme, de fato, foi pedindo. E esse trabalho é todo feito assim. É como se fosse assim, a gente levantasse uns problemas e como é que a gente resolve aquele problema. Então, é sempre uma solução de um problema. Mas eu acho muito curiosa como ficou a coisa quando entra, sei lá, a voz dos atores em cima da música, que é do Egberto, que é extraordinária. Quando entra a melodia, é uma coisa... O Egberto, eu acho que ele é um conhecedor do sertão, assim, no sertão, não desse sertão regional, mas esse sertão metafísico, esse sertão que é dentro da gente, com toda a memória do sertão também. Eu acho que ele tem um paralelo com Guimarães, essa coisa do cara que foi lá, estudou, vivenciou aquela forma toda daquelas pessoas falarem e depois recriou uma outra coisa que não é nem aquilo nem a outra. Então, eu acho que o Egberto, nesse sentido, é um gênio, realmente é um gênio. Acho que tem um rapaz ali. Boa noite, tudo bem? Primeiro, agradecer e parabenizar pelo filme. É absurdo, é simplesmente absurdo. No primeiro momento, gostaria muito de agradecer pelas legendas. É o primeiro contato que eu tenho com a obra do Guimarães Rosa, curiosamente. E aí, quando o filme começou, a coisa vai ser complicada. Mas aí, com a atuação, chega um momento que você entra na onda do Guimarães, aí você começa a entender coisa que a frase passou, você entende segundos depois que já saiu da tela, mas você entende. E os atores, com as suas intenções, nos ajudam completamente com isso. Mas a pergunta é sobre, no teatro, como você disse, o espectador ele escolhe para onde ele está vendo. E principalmente eu não assisti a peça, infelizmente, mas eu já vi fotos e vídeos. Naquela jaula tem muita informação, assim, né? No sentido de ser um grande palco. E aí tem alguns pequenos gestos que no filme são muito, muito expressivos e que num teatro não necessariamente daria pra gente ver, porque a gente não tem uma câmera na cara do ator, exatamente na mão, vendo quão pressão faz aquele dedo no outro. E aí eu gostaria de saber como foi feita essa seleção, essa decupagem desses gestos, se muitos deles já vieram do teatro, ou se outros agora, com a disponibilidade da tecnologia do cinema, se eles foram adicionados. Olha, eu acho que a gente não tinha nenhum momento, a gente tinha na realidade o desejo de afastar o teatro do cinema. Então, acho que não teve um gesto que a gente foi buscar e daí botou a câmera. Eu acho que os gestos vinham, às vezes, do teatro, mas não do teatro, mas do que aquele personagem era para aquele ator. Aquele ator segurava aquele gesto, porque aquele gesto era fundamental para ele explicitar alguma coisa, mas não porque viesse do teatro. Então, o desejo todo de fazer o filme não era registrar o espetáculo, mas era, de fato, fazer uma outra coisa. No momento que todos nós tínhamos muito mais intimidade com o que a gente fez e com, obviamente, o Guimarães. Agora, realmente, essa coisa da câmera, de você olhar, de você focar, é realmente uma coisa esplendorosa, assim, é uma coisa muito difícil, porque você realmente está fazendo uma escolha. E isso não é brincadeira. Agora, mais do que na captação, é de fato na edição. Porque eu acho que a edição é ali mesmo que você faz uma coisa. Porque o que você bota do lado, o que você soma na imagem, o que você pode... E nesse filme a edição foi uma coisa muito bacana, porque a edição a gente tem muitas regras. Não pode ter fusão que é cafona, não pode ter fade out, o negócio é corte seco, tem que ter rapidez nas imagens, a imagem está longa. E aí foi bom porque a gente foi quebrando cada uma das coisas e vendo o que era necessário para o filme. Porque muitas vezes a gente filmou uma coisa que não dava resultado que a gente queria, que era mal filmado, que não era bom, E como é que a edição pode revelar uma outra coisa? Você pode manipular, você pode... Então, todas as possibilidades técnicas que o cinema
apresenta, que são muitas. Então, eu acho que essa coisa da edição é igual na vida, né? Do lado de quem você escolhe estar, uma espécie de edição da sua própria vida, aonde você quer. Eu acho que a edição é uma coisa fundamental. O que está do lado da outra? Obrigado. Eu te recomendo assistir outras vezes, porque a coisa da legenda também foi muito boa, e na outra mesa as pessoas destacaram a legenda em vermelho, que faz parte ali da composição do filme. E aí é uma loucura, né? Porque tem umas imagens incríveis, maravilhosas, só que assim, a cada frase do Guimarães te abre um mundo também. Hoje eu precisei anotar umas coisas e emocionava, via de novo, então assim, se puder assistir de novo, vai ser um novo mundo que vai se abrir com certeza. Não, primeiro agradecer pelo teatro e pelo filme. Isso é uma possibilidade que vem da Bia, que eu acho que ela se equipara exatamente com a genialidade do nosso Guimarães. Aí eu lembrei que Freud, em 1935, recebeu a visita do Thornton Wilde, e ele disse para ele: eu tenho um temor sobre o futuro da psicanálise, de como ela seja tratada pelos romancistas, de forma esquemática, psicologizante. Ele disse: o senhor não tem, mas já existe esse romancista que é o James Joyce, e o livro é Ulisses. Aí eu escrevi uma vez um trabalho, eu disse: Freud, durma sossegado que temos o Guimarães Rosa. E agora eu queria dizer, temos a Bia Lessa. E você faz uma coisa, eu não sei, quando se descobre de Adorim, aquela descoberta é a origem do mundo. Que tomada, porque podia ser, ele só descobrir uma mulher, você foi longe demais. Foi onde é inesperado. A origem do mundo está ali. Incrível, Bia. Parabéns, obrigada. 1000 vezes. Bom, boa noite. Eu tive uma infância de muito trabalho, então eu comecei, na verdade, a me interessar pela leitura já na fase adulta, quando eu ingressei, de fato, no teatro. E eu sempre tive uma certa dificuldade de ler Guimarães Rosa, de ler O Grande Sertão, em especial. Voltei várias vezes e não consegui avançar. E, inclusive, foi muito perto do ano em que você estreou no CCBB. Ali eu passei a conhecer você, então eu faço das palavras de Marília e de outros pares meus a mesma coisa. Você me ajudou a entender um pouco mais do Grande Sertão. A partir disso, Bia, eu queria saber como isso toca para o bom, que é no inglês, esse sertão tão intraduzível de Guimarães Rosa, essa linguagem tão peculiar. Não sei se você já tinha tido contato com o livro de Guimarães Rosa, O Grande Sertão, antes da peça ou mesmo do filme, mas me impressiona muito a forma como você... No teatro, a gente tem uma convenção. Eu digo que sou um cacto e você entende e compreende que é um cacto e aceita. No cinema, eu não demorei muito mais. Claro, tivemos outros. Não descobriu a roda? Não. O próprio Dogville tem uma convenção desse tipo e você embarca fácil. Só que no Grande Sertão o seu é diferente, é especial. Eu não demorei mais do que alguns segundos para entender onde eu estava e aceitar que aquilo ali era aquilo. Só que aquilo requer muito ensaio, muita dedicação, são coreografias muito cirúrgicas. E na correria da vida, que embrulha tudo, como diz o Guimarães, como é que você conseguiu? Claro, você levou a espinha dorsal do teatro para o cinema, que são as Luísas e o Caio. Mas tem toda uma equipe grande ali, gigante, que foram muito cirúrgicas
na sua coreografia em si. Como é que foi para você esse processo? Foi um processo igual ao teatro? E uma pergunta mais técnica, quantas câmeras você usou? Eu usei uma câmera e às vezes duas. A equipe, os atores eram os mesmos que fizeram, os 10 que fizeram teatro eram os 10 que estavam ali em cena. E algumas vezes a gente teve 10 outros atores de apoio, quando a gente fez em 2 cenas ali, que não eram as da guerra, mas eram 2 cenas que a gente precisou de mais pessoas. Olha, eu vou dizer para você que era o seguinte, foi uma coisa construída na guerra, com muita reflexão, como você falou, com muito trabalho. Foram 17 dias de filmagem, numa coisa que a gente tinha que fazer naquele momento, intervalo entre uma temporada de espetáculo e outra, não tinha como a gente ter um dia a mais. A questão do cinema, que é uma questão do dinheiro, o custo da câmera, então era uma coisa bem complicada, pouco tempo de construção, mas ao mesmo tempo assim tinha uma clareza, uma radicalidade no que a gente queria. Tem uma cena muito linda quando o Caio fala, questiona a importante, tem que ter Deus, esqueci a frase exatamente que é, e a gente queria sempre uma coisa de sujar um pouco a cena, de não fazer um sertão limpinho, e tinha toda essa questão com a câmera, de um cinema mais, digamos assim, clássico. Então, muitas vezes eu não queria tanto foco, e o foco vinha. E nessa cena foi muito bonitinho, porque o foquista fez o foco, e eu falei para o foquista, eu não quero tanto foco. E o Caio virou para mim e falou, deixa comigo. O cara fez o foco, daí o Caio ia para frente da câmera, o cara perdia o foco. Daí o cara fazia o foco, caía para trás. Então tinha toda uma cumplicidade. E daí aos poucos o foquista foi entendendo, e daí já foi fazendo como era. Porque tinha uma preocupação muito grande, de apesar de ser um filme que a gente sabia que tinha uma radicalidade, não tem locação, não tem nada, tudo é feito pelas pessoas, o código, como você falou, que no teatro é muito evidente, no cinema não. No Lars von Trier, que é aquele filme espetacular dele, A Planta Baixa, o Dogville, mas ali ainda tinha as referências, no quarto tinha cama, na minha sala de jantar tinha mesa de jantar. Então você tinha uma coisa abstrata, mas você tinha uma referência. Nesse caso a gente falou, não, a gente não vai ter referência nenhuma a não ser corpos. Tudo que existe na face da Terra é feito de mineral, do meu pênis a você. Então não há nada, há só os corpos. Então isso era firme. E essa firmeza ia definindo uma coisa e outra. Mas assim, tudo é guerra. E tudo é bom porque tudo é guerra. Eu tive um mestre que falava, se você já sabe o que você vai fazer, nem faça, porque para que fazer uma coisa que você já sabe o que é? Então é sempre uma guerra e estamos aqui para ela. Para responder especificamente, e também sobre a coisa escrita, o filme insiste que a gente tem que ler Guimarães Rosa. Isso é tão bonito. Para mim, quando eu escutei a peça, foi muito difícil. Então, quando eu entrei no cinema, eu falei, que bom, obrigado, Pedro. Agora eu vou entender. Mas foi mais que isso, essa insistência no mundo que não lê, que a gente vai ler Guimarães Rosa junto com vocês. Mas além disso, de essa coisa de não entender, eu acho que esta parte de Guimarães Rosa, tanto por todos os grandes escritores, a gente não entende. E por isso a gente lê eles, e por isso a gente lê de novo. Eu vi isso no filme também. Quase os atores têm uma busca de entender através do ato de falar. Isso é tão lindo de ver. Eles dominam totalmente a linguagem, mas ao mesmo tempo essa linguagem não domina o mundo. Então é uma busca de entendimento. Então por isso a gente está no público na busca com eles. Isso que é fundamental. Eu tenho uma familiaridade com essas outras linguagens, cinema e teatro. Eu acho que eu lembrei desse ponto da juventude justamente porque
tem uma estranheza, porque é como se você... Eu me lembro durante os ensaios, que foi quando eu convivi com o seu trabalho, que você dizia que você usava elementos do cinema para montar a peça e você já estava ou fazendo o filme ou projetando o filme e que teria elementos de teatro. E claro que a base do seu trabalho é descrita. Então, eu acho que a sua mágica é de ter a sabedoria ousada de transitar por esses caminhos que normalmente estão separados. Oi, Bia, boa noite. Assim, muito bonito o filme, assim, como muitas pessoas comentaram aqui, chama muita atenção o trabalho corporal dos atores, que horas fazem os personagens, horas viram animais, mas me chama muita atenção também a presença, assim, que o tempo todo recorrente dos objetos, em especial dos bonecos, que estão ali. E voltando um pouco lá dentro da sua obra, quando você montou Cartas Portuguesas lá no CCBB, você fala muito assim, pelo menos o que eu vejo você falando em entrevistas e tal, às vezes no campo da metáfora. Então lá nas Cartas Portuguesas, assim, para quem não viu, eu vi um vídeo. Ela criou no palco uma floresta, literalmente não era uma representação de uma floresta, era terra, era um jardim dentro de um palco de um teatro tradicional italiano. Então, assim, ao mesmo tempo que ali você representava metaforicamente um amor que se expandia, tinha uma coisa ali muito concreta de uma natureza, de um viva ali, no caso orgânica, que se deixasse acabar com, não só com o palco, mas com o CCBB e tudo mais. E chamando a atenção, assim, uma imagem para mim que é muito forte é o final do filme. Porque, e muito feliz, eu acho, a sua escolha e do material desses bonecos. Porque como o tempo todo você está falando no campo metafórico, que o sertão está dentro da gente, mas também dentro, a professora Marília, que também foi minha professora lá na PUC, pode me corrigir. Mas eu acho que também ele fala assim, o sertão está em toda parte. E olhando para a materialidade desses bonecos, que é feito de uma espécie de uma coberta, um cobertor, como um cobertor que é utilizado se a gente andar aqui, descer a vontade da pátria, aqui a gente vai encontrar pessoas que estão utilizando ali para se proteger do frio, estão, enfim, se cobrindo e trazendo para o universo do Guimarães Rosa. Ele fala o tempo todo desse lugar do sertão que está dentro da gente, ou desse mundo que a gente convive, que a gente quer esconder, que a gente quer de alguma forma desse lado que está muito presente no seu filme também, da sombra, que é a própria humanidade. E aí trazendo e tentando fazer um link mais ou menos confuso, mas tentando fazer um link da sua obra, dessa coisa do material, assim, como algo que extrapola o metafórico, extrapola a ficção. Porque quando você escolhe aquele cobertor, aquela materialidade, de alguma forma você está dialogando com esse mundo cruel, terrível, de sombra, que busca de alguma forma apagar e dizimar de um projeto fascista e tudo mais, essas pessoas que estão aqui, que querem sobreviver, que querem viver, que, enfim, que muitas vezes a nossa sociedade, desse mundo capitalista do consumo, quer colocar debaixo da terra, mas termina o seu filme mostrando que no final o que resiste, o que está ali, o que de alguma forma se instaura é esse sertão aí. Enfim, eu não sei se eu viajei, mas
É mais ou menos essa leitura que eu gostaria que você comentasse. Não, eu acho assim que a escolha do material ela é tão fundamental como a escolha dos companheiros de trabalho. O material ele tem alma, ele tem vivência, ele tem história. Então, eu acho que se esses bonecos fossem feitos de brim, seria uma coisa completamente diferente do que eles serem feitos de cobertor de mendigo. Que é isso, são aqueles bonecos que são pedras, que são mochilas, que os personagens carregam a humanidade nas costas. São aqueles homens que lá estão. E que, no fundo, é na base, ao mesmo tempo que é o peso do nosso ombro, é o chão onde a gente pisa. Então, eu acredito demais no poder da matéria. Eu acredito demais na matéria tanto no corpo, na expressão do próprio corpo, como da força que tem os objetos. Eu acho que um copo de vidro quebrado e um copo de vidro sem estar quebrado são duas coisas completamente diferentes, com almas completamente, histórias completamente diferentes. Boa noite, eu vou fazer 2 perguntas, eu vou tentar ser breve. A primeira pergunta é até retrazendo de novo o assunto da proposta estética do filme, né? Pegando a citação que fizeram ao Lars von Trier e ao Dogville, mas pegando pela questão da escola, né? Você teve todo um movimento ali na década de 90, no início dos anos 2000, que Dogville é um produto desse movimento, que outros diretores europeus também embarcaram, que era de minimizar ao máximo a questão do cenário, do figurino, de qualquer tipo de poluição que pudesse tirar a atenção do principal que esses diretores defendiam que tinha no filme, que era a atuação do ator. E eu queria saber de você se você se inspirou em alguma obra desse movimento, como o próprio Dogville citado, ou se você já tinha alguma vontade de um dia fazer uma versão para o cinema de um filme que também tivesse essa proposta de trazer o foco mais na atuação, tirando esse foco de qualquer outra possibilidade estética trazida por figurino, por cenário, enfim. E a segunda pergunta é relacionada a uma coincidência que acabou acontecendo, né? Que o seu filme lançou esse ano, ao mesmo tempo que um outro filme também lançou um pouco antes, que também é uma adaptação de Grande Sertão Veredas, mas com uma outra proposta, né? Uma distopia. E como é que é ter 2 obras completamente diferentes, baseadas no mesmo livro, né? Como é que é ter Guimarães Rosa possibilitando diferentes olhares, diferentes propostas mesmo de cada diretor, de cada pessoa olhar aquela obra? Eu acho isso que é a alegria do mundo. Eu acho que se tivesse 10 adaptações de Guimarães Rosa, seria o ideal. Quanto mais, melhor. Eu acho bárbaro. A minha intenção, inclusive, era ter lançado junto com o Guel. Eu acho que seria mais bonito ainda no cinema ter uma hora um, outra hora outro. E tem uma outra pessoa, um cineasta extraordinário, eu esqueci o nome dele aqui, que fez Mato em Chamas. Como chama aquele filme extraordinário? Mato... Como é? Ademir Queiroz, que está fazendo também o Grande Sertão. Então, eu acho bacana. Agora, essa coisa que você fala da inspiração, se usei, assim, o que eu acho mais bonito na vida, eu já falei do início, é falar com o outro. Então, eu sou completamente contra a originalidade. Eu acho a originalidade uma coisa burra, você está falando só com você, uma ideia que surge de você, para você. Então, acho que a obrigação da gente é sempre estar falando a partir de... Mas no caso, obviamente que em um determinado momento a gente chegou lá, lembramos de, mas a estética vinha da necessidade do conteúdo. Se a gente está falando que o sertão é dentro da gente, o sertão é dentro da gente, se é dentro da gente, se é isso que a gente queria, não podia ter nada. E daí vai se encontrar não só com o filme do Dogville, como outros muitos. Mas a forma como ele foi feito a partir da pergunta. Como resolver essa questão? E como resolver essa questão? Abrindo mão de tudo. Da gaiola que estava no teatro, de tudo. Quer dizer, usar nada, se possível. Então, tem até uma tomada de cima, uma hora que o Zé Bebelo falou, o acampamento da gente parecia uma cidade, que tem ali uns paus, não sei o quê, que
Ali é tudo que a gente fez. O filme está todo ali, todo o material estava ali. A gente foi juntando e foi montando aquilo ali. Então, é isso. Aí, por exemplo, a coisa da descoberta, a descoberta do mundo, é assim que chama o quadro? A origem do mundo, por exemplo, não foi uma coisa que eu pensei. Eu até pensei mais numa outra obra do Duchamp, que é um cara que eu sou completamente louco, mas óbvio que está ali, aquilo está ali, obviamente que aquilo estava na minha cabeça quando foi feito. Então, é isso, quer dizer, estar conversando com o que há, isso que eu acho que é extraordinário, é poder falar a partir de, quer dizer, a gente não está aqui para inventar nada, a gente está aqui para conversar. Acho que é isso, né, gente? Está ficando tarde, né? Queria agradecer imensamente vocês terem vindo aqui, é uma guerra estar no cinema, e agradecer imensamente ao povo, você, a Marília, nossa querida, amada, muito obrigada. Eu queria esse texto aí. Obrigada, gente. Beijo, galera.